Olá a todos, vamos falar agora sobre capacitores cilíndricos, né? Então, o que é um capacitor cilíndrico, né? É um cilindro. É um cilindro, né? Onde o cilindro de dentro, por convenção, tem cargas positivas, né? Uma casca cilíndrica esférica, né? Casquinha esférica. É uma casca cilíndrica metálica, né? E tem um cilindro de fora, né? Onde as cargas são negativas, né? Então, esse aqui seria um capacitor cilíndrico, né? É o que você mais vê aí nas placas de vídeo, placa-mãe de computador, né? Então, as cargas positivas se acumulam nesse aqui, né? Só uma casquinha, né? E as cargas negativas se acumulam no maior, né? E eles são ligados por um fio, que por sua vez é ligado à bateria, exatamente igual ao capacitor de placas planas. A única diferença é que, em vez de ligar duas placas planas, liga-se dois cilíndricos concêntricos. O de dentro carga positiva e de fora carga negativa, né? Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? Né? Mudou a geometria, então vai mudar a capacitância, né? Então, vamos considerar que esse cilindro ele tenha uma altura L qualquer. Vamos considerar também, né, que o raio do cilindro de dentro seja R grande, né, seja R1, melhor dizendo, e o raio do cilindro de fora seja R2. Né? Então, eu preciso descobrir qual é o campo, né, para descobrir a DDP, né, nessa região entre R1 e R2. Dentro de R1 não interessa, não é dentro do capacitor. Né? Preciso descobrir o campo. Qual é o campo entre R1 e R2? Como é que eu faço isso? Como é que eu descubro esse campo? Pela lei de Gauss, né? Simetria cilíndrica. Então, eu venho cá, faço uma superfície gaussiana que está entre esses dois R's, né? Ela tem que ser uma superfície fechada, então ela tem que ter topo, tem que ter fundo. Só que a direção do fundo é para baixo, né? A normal do fundo é para baixo, a normal do topo é para cima e a direção do campo na simetria cilíndrica é sempre radial. Então, tanto do topo quanto do fundo não contribuem, porque fazem ângulo de 90 graus. Só contribui ali na parte radial, igual a gente já viu várias vezes, né? Então, quanto vai dar isso aqui? Integral de n ds é igual ao quê? A carga englobada, né? No caso dessa carga englobada aqui, né? Vamos colocar só a carga englobada, Q sobre ε0. Tá? Então, é carga sobre ε0. Então, quanto que vale essa integral aqui? Né? Então, a gente calcula o campo aqui, nesse ponto aqui, por exemplo. Esse campo ele é constante em toda essa superfície, o E sai para fora. Então, o E sai para fora. Fica integral de n ds. N é o versor normal, faz um ângulo de 0 graus, né? Então, isso aqui dá 1. E o ds é a área do cilindro, né? Desse cilindro verde aqui que eu desenhei. Quanto que vale ele? Né? A área do cilindro é 2πr vezes L. Então, E 2πr vezes L. Logo, carga elétrica é igual a Q sobre campo elétrico é igual a Q sobre 2πrl, ou melhor, 2π ε0L vezes o R, na direção radial. Tá? Então, esse é o campo elétrico, né? Considerando que eu englobei uma carga Q qualquer ali dentro desse cilindro. Né? Note também que essa carga Q, né, ela é só devido à carga interna, né? Porque a lei de Gauss fala que é sempre a carga englobada. Né? Então, estou englobando apenas o cilindro de dentro, de raio R1. Não estou englobando o cilindro de fora, que tem raio R2. Né? Beleza, e agora? Como vai valer a DDP? Né? Então, a DDP vai valer menos a integral do menos até mais. Né? Então, o cilindro menos está em R2, o cilindro mais está em R1, então a integral de menos R2 está em R1, de Q sobre 2π ε0L, 1 sobre R, R. Então, dá isso aí para a gente calcular. Quanto que vai dar isso aqui?
vai dar um ln, né? Então, vai dar Q sobre 2π epsilon 0 L, ln, né? Avaliado de R2 até R1, que daria R1 sobre R2. Mas como tem esse sinal de menos aqui, eu vou inverter esses dois limites. Então, fica R2 sobre R1. Tá? Então, R2 sobre R1. Logo, a minha capacitância C é o quanto? Carga Q sobre DDP, que é isso aqui, Q sobre 2π epsilon 0 L ln de R2 sobre R1. Posso cortar os Qs. Esse termo de baixo sobe, dá 2π epsilon 0 L sobre ln de R2 sobre R1. Então, essa é uma capacitância de um capacitor cilíndrico, né, de raios internos R1 e R2. Tá? Então, é assim que faz essa conta, né? Vamos complicar mais um pouquinho. Vamos botar de novo de elétrico, né? Então, vamos fazer o seguinte. Seja um capacitor aqui, né, de raio R1. É o seguinte, seja de R1. Vamos falar aqui de R1 até 2R1. Né? 2R, melhor dizendo. De R. Aqui tem um de elétrico K. E vamos falar aqui de 2R até 3R. Tem outro de elétrico. Aqui vale 3R. Aqui tem um de elétrico K2. Aqui pode ser o K1, aqui é K2. E, né, no ponto 3R, né, existe, né, existe o segundo cilindro, né? Então, cilindro de raio R e raio 3R, né? No raio R está a carga positiva. No raio 3R está a carga negativa, né? Com essas condições ali. Entre R e 2R tem um K1. Entre 2R e 3R tem um K2, né? Então, usando a lei de Gauss, né, qual é a capacitância disso aqui, né? A pergunta é essa, né? Qual é a capacitância? Usando a lei de Gauss, o que eu posso fazer? Calcular o campo elétrico ali. A gente já sabe o campo elétrico, né? A gente acabou de calcular. Olha aqui em cima. Aqui, ó. O campo elétrico lá, se fosse vácuo, é Q sobre 2π epsilon 0 LR, né? Então, o campo elétrico nada mais é do que Q sobre 2π epsilon 0 L 1 sobre R. Só que quando tem um dielétrico, o valor do campo é dividido, né? Dividido pelo K. Então, vai valer K1 na região aqui entre R e 2R. E por sua vez, vai valer Q sobre 2π epsilon 0 L K2, né? 1 sobre R, entre 2R e 3R. Eu fiz aqui, né? Entre 2R e 3R. Então, eu tenho esse campo elétrico, né? Ele depende de onde eu estou. Se eu estou na região K1, o campo elétrico é o campo elétrico de um cilindro dividido por K1, do jeito que está aqui. Se eu estou na região K2, entre 2R e 3R, o campo elétrico é aqui sobre 2π epsilon 0 L K2, 1 sobre R, tá? Então, esses são os campos elétricos, né? Agora, eu preciso calcular a DDP, né? Como é que eu calculo DDP? Mesmo jeito sempre, integra. Então, DDP é menos a integral do menos até o mais de EDR, né? Então, menos. Vou ter que dividir em duas partes de novo, igual eu fiz no outro. Por quê? Porque o campo elétrico não é constante. Não é constante, não. Ele não é contínuo. Ele tem descontinuidades. Então, vai valer integral de Q sobre 2π epsilon 0 L K2 de 3R até 2R, né, que é a região 2 aqui, 1 sobre R dr, mais a integral de 2R até R de Q sobre 2π epsilon 0 LK1, 1 sobre R dr. Então, essa é a integral que eu tenho que resolver, né, para calcular a DDP. Vamos fazer. Então, ΔV vale menos. Vai dar logaritmo. Então, Q sobre 2π epsilon 0 LK2 ln do que
de 2R sobre 3R. Vou poder cortar depois, né? Mais Q sobre 2π ε0 L K1 ln de R sobre 2R. Tá? Dá isso aqui. Posso cortar os R's? Vamos melhorar isso aqui, né? Pode ser melhorar. Então, ΔV vai dar menos o quê? O que eu posso botar em evidência? Q sobre 2π ε0 L. Né? Então, aqui dá um ln de 2/3. Bota aqui, né? Sobre o K2, né? Porque tem esse K2 aqui. Mais o ln de meio sobre o K1. Né? Agora eu tenho que trocar o sinal, botar um menos aqui. Quando eu boto um menos, né, significa que eu inverto as frações dos logaritmos. Né? Logaritmo de 2 é igual a menos o logaritmo de meio. Né? Então, só inverter as frações. Então, o ΔV, na verdade, vai dar... O ΔV, na verdade, vai dar Q sobre 2π ε0 L, que multiplica ln de 3 meios sobre K2, mais ln de 2 sobre K1. Vamos tirar o mínimo disso aí? O mínimo disso aí vai dar K2 vezes K1. Né? Logo, ΔV vai dar Q sobre 2π ε0 L K2 vezes K1, que multiplica K1 ln de 3 meios mais K2 ln de 2, né? Tá aí. Esse é o ΔV. E quanto que vale a capacitância? Capacitância é carga sobre ΔV, né? Então, já fazendo aqui, né? Na hora que eu pegar esse aqui e dividir, esse Q corta com esse Q. Esse termo aqui que está no numerador da fração aqui do ΔV fica embaixo. Essa parte aqui passa para cima. Vai dar 2π ε0 L K2 vezes K1 sobre K1 ln de 3 meios mais K2 vezes ln de 2. Tá? Essa é a resposta final, tá, do meu capacitor. Né? O que eu quero que vocês façam exercício agora? Exercício. Né? Discuta o que acontece se uma capacitância, se letra A, K1 for igual a K2. Quando esse K1 for igual a K2? Então tem que dar igual a capacitância do caso do vácuo, só que com a DDP dividido por K, né? Ou com a capacitância multiplicando por K. Letra B. K1 é igual a K2, que é igual a 1. O que acontece se for tudo 1? Tem que dar a mesma coisa do vácuo, né? Então tá aí, né? Façam esses dois exercícios aí só para vocês brincar com essa capacitância. Tá? Agora eu vou dar para exercício para vocês também o capacitor esférico, né? Que é a simetria esférica. Todo o raciocínio é o mesmo, só muda a simetria. Então, seja um capacitor esférico com duas esferas concêntricas de raios R1 e R2, né? Então, tem um raio R1 e R2, né? Cada um com uma carga mais ou menos que, né? Então, a esfera de dentro vai ter carga mais, a esfera de fora vai ter carga menos, né? Então, a primeira coisa que eu quero vocês fazer é calcular a capacitância disso. Calcule a capacitância. Desse jeito que está aí. Esse vai ser o exercício 1. Calcular a capacitância desse capacitor. Exercício 2. Calcule a capacitância se o R2 tendeu ao infinito.
Calcule a capacitância se R2 tender ao infinito. O que vai acontecer com a capacitância se o R2 for para o infinito? Número 3. Seja R2 igual, por exemplo, a 5R1. Então vai ter entre R1 e 3R1, tem um dielétrico com K igual a K1. Um K1 lá, então um dielétrico qualquer lá. Entre 3R1 e 4R1 tem um metal, um condutor. O que acontece no campo elétrico e a DDP no condutor? Já falei. Então vai ter um condutor, E entre 4R1 e 5R1, tem outro dielétrico, K2, Então, calcula a capacitância desse sistema. Então, calcula a capacitância desse sistema. Aí tem 3 exercícios para fazer capacitores elétricos, tá? Então, é isso aí, Então, para encerrar a aula agora, para encerrar a nossa matéria de capacitores, falta a gente falar sobre a associação deles, Associação de capacitores, Então, o que é a questão aqui? Se tivermos 2 ou mais capacitores ligados um no outro, conta lá, 10 capacitores ligados no outro, podemos substituir todos eles por um único. Então, a gente pode substituir vários capacitores por um só, com uma chamada capacitância equivalente, Com uma chamada capacitância equivalente. Então, isso é meio parecido com, por exemplo, peso de halter. Então, se você está fazendo lá supino, você bota 10 kg de cada lado, é igual você botar 2 de 5 de cá e 2 de 5 de lá, É mais ou menos isso, Então sempre tem uma capacitância equivalente, Essa capacitância equivalente vai depender do quê? Vai depender do tipo de ligação. Eles podem ser em paralelo ou em série, tá? Então vamos ver o paralelo primeiro. O que são capacitores ligados em paralelo? O que são coisas ligadas em paralelo em eletricidade? Toda vez que tiver coisas ligadas em paralelo, significa mesma DDP, tá? Então, a gente vai representar eles em paralelo, um do lado do outro, Por isso é paralelo. Por exemplo, isso aqui. Então, tá ligado aqui um no outro, Então, vem a corrente aqui, divide. Aí você tem um C1 aqui, você tem um C2 aqui. Isso aqui é ligação em paralelo. Isso aqui é só 2, mas pode ser 1000, Pode ser 55 capacitores ligados em paralelo, Desse jeito aqui, ó. Isso aqui são N capacitores ligados em paralelo. Todos eles ligam, no mesmo fio, por sua vez sai aqui. Então, o que acontece quando os capacitores são ligados em paralelo? Então, tem a mesma DDP. Então, a capacitância, carga sobre ΔV, como tem sempre a mesma DDP, é só somar, carga de cada um. Então, vai dar Q1 sobre ΔV mais Q2 sobre ΔV, blá, blá, blá. Então, isso aqui é equivalente a C1 mais C2 mais C3, Então, independente do número de capacitores. Então, a capacitância equivalente, vou botar assim, C equivalente, quando tiver em paralelo, é uma somatória nos N capacitores dos CNs, Então, se o primeiro vale 1 e o segundo vale 2, então a capacitância equivalente é 3, tá? Por quê? Porque a DDP é a mesma, então, é só somar, Porque o DDP está no denominador, O outro modo de ligar é em série, O que são capacitores em série? Série, como o nome diz, é um seguido do outro, Isso aqui é uma ligação
de vários capacitores em série, né? Então, uma fila. Né? O que acontece aqui? Aqui quem é o mesmo é a carga, né? Então, mesma carga. PDPs diferentes, né? Então, nesse caso, se você somar todos eles, vai dar o seguinte. A carga, que é a mesma, é igual a Q sobre delta V1, mais o Q sobre delta V2, mais o Q sobre delta V3, né? E aqui tem um delta V qualquer. Né? Então, temos que inverter isso aí, porque para poder botar os Qs nos denominadores, né? Porque é fácil somar frações com o mesmo denominador. Né? Então, se inverter, né? Ele leva menos 1. Então, vai ficar o seguinte. 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 até acabar todos os capacitores. Né? Ou seja, 1 sobre a capacitância equivalente é uma soma de igual a 1 até N de 1 sobre CI. Né? Então, é assim que somam-se capacitores em série. Tá beleza? Então, é assim que somos capacitores. Vou deixar de exercício para vocês fazerem esse aqui, ó. Qual é a capacitância equivalente desse sistema? Considere que todos os capacitores têm a mesma capacitância C. Né? Se todos os capacitores têm a mesma capacitância C, qual é a capacitância desse circuito aqui, tá? Calcula aí, né? Então, como é que vocês fazem isso aqui, né? Vai fazendo por parte, né? Aqui tem 2 em série, você junta os dois, dá 1. Aí vai ficar 3 em paralelo, junta eles. Aí fica mais 3 aqui, né? Em série, né? Depois aqui tem mais esses em paralelo, junta todos eles, né? Aqui, né? Então, tem um C aqui, tem um C aqui, tem um C aqui, tem um C aqui, aqui tem outro C, 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 C. Né? Vou fazendo aí. Se tiver dúvida, vocês podem falar comigo, né? A dica que eu faço é ir agrupando de pouquinho em pouquinho, né? Então, bota aí, dica, agrupe de pouco em pouco. Agrupe de pouco em pouco, né? Então, já vou dar um exemplo aqui, né? Primeira coisa que vai ter que fazer é juntar esses dois. Aí vai ter um capacitor equivalente desses dois aqui. Aí fica 3 capacitores em paralelo. Aí você junta todos eles. Aí você vai ter só um capacitor aqui, que eu vou chamar de um C2, né? Aí você pode pegar esse C2 com esse C e juntar todos eles, né? Junta todos eles. Sobra só um C3 aqui, né? O que mais? Aí você tem aqui, aí você junta todos esses aqui, ó. Você vai ter um C aqui. Então você fica com 3 capacitores em paralelo. Em paralelo não, mas fica com 3. Exatamente. Você junta esses 3 aqui, aí vai sobrar um C em cada linha. Fica com 3 capacitores em paralelo. Aí depois você junta todos eles. Você tem só um capacitor, chamado de C4. Depois você soma os dois. Tá? É assim que faz. Não é difícil, mas tem que fazer. Tem que botar a mão na massa para aprender. Tá? Então isso encerra a nossa parte de capacitor, né? E a próxima aula vai ser sobre circuitos elétricos, né? Então nós vamos poder entrar já em circuitos elétricos. Então vamos falar sobre circuitos só com resistor e fonte, né? Que é uma bateria. E depois vamos falar sobre campo magnético, né? Então, isso aqui é a nossa aula sobre capacitores, né? Então nos vemos na próxima aula. Fui!